Já abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. São 6 versículos, né? Marcos 6, de 1 a 6. A gente vai ler esse texto aqui, né? Então, a gente está vendo a caminhada de Jesus, né? Uma caminhada muito interessante aí, já tenho aprendido bastante coisa com esse livro de Marcos, né? Vamos lá, Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6, diz assim: Jesus deixou essa região, voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, o filho da Maria, irmão do Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs moram aqui entre nós? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade e entre os seus parentes, com a sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres, exceto exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Amém. Então, esse aqui é um texto que ele é chamado de a rejeição de Jesus em Nazaré. Ele também está em Mateus, capítulo 13, versículo 5, e João, capítulo 4, 44, né? E a gente vê aqui que Jesus voltou para Nazaré, voltou para a cidade de onde ele mora, né? Uma coisa que eu estava falando com alguém semana passada, quando a gente volta para nossa casa, a gente tem algumas reações, né? Quando a gente volta para o lugar, por exemplo, você foi morar em outro país, foi morar em outra cidade, é quando você volta para sua cidade, tem algumas reações. Quando você está bem, você tem orgulho de voltar para sua cidade, e daí você vai voltar para sua cidade com um carrão, vai todo mundo ficar olhando para você, vai, pô, meu cara, o cara deu certo, hein, né? Tem uma reação boa. Mas tem gente que não dá certo, né? E vamos dizer assim que ao invés de melhorar, piorou a sua situação financeira, econômica, né? E aí, quando ele volta, aí ele fica pensando, nossa, acho que eu não vou, não. É que nem encontro de turma de faculdade. Quando você vai encontrar a turma da faculdade, se você estiver bem, você vai. Se você não estiver bem, você não vai. Porque você não quer passar vergonha, não quer que as pessoas fiquem olhando. Por quê? Porque as pessoas lá te conhecem, né? Então, assim, quando a gente vê Jesus voltando para sua terra natal, as pessoas aqui ficaram admiradas, ficaram escandalizadas, né? A palavra que aqui usa na NVT é ofendidos. E é interessante, né? Porque eu não sei se você sabe, mas o livro, a carta de Tiago, né? Nós temos a carta de Tiago. E a carta de Tiago é escrita por um desses irmãos de sangue de Jesus, né? Então, ó, tá escrito aqui que os irmãos Tiago, José, Judas e Simão. Então, um dos irmãos era o Tiago, que escreveu o livro de Tiago, né? E esse livro de Tiago, ele reconhece que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o Tiago, ele era da casa de Jesus, né? Aí deixa eu tentar explicar para vocês, né? Se alguém chega para você e você tem um irmão e você sabe, você conhece esse irmão. Alguém chega para você e fala assim: "Nossa, conheci seu irmão é maravilhoso, seu irmão é perfeito, seu irmão, nossa, nunca vi pessoa mais perfeita no mundo". Aí você fala assim: fala sério, eu conheço meu irmão. Eu conheço a figura. Não vem com essa, não, querendo falar que ele é uma coisa, porque eu conheço. Ou seja, quando a gente fala com as pessoas que são da nossa casa, elas conhecem a gente, né? Não dá para ser falso com as pessoas que são da nossa casa. Mas aqui, nesse texto que a gente está vendo, Jesus voltar para Nazaré, a gente vê aqui, principalmente, que
o pessoal da cidade de Nazaré estava julgando Jesus, né? Então era um julgamento. Jesus já estava ficando famoso, né? A notícia dos milagres, a notícia de tudo que ele fazia já estava rodando aí as regiões e ele estava famoso. Então, quando ele volta para Nazaré, ele tem uma certa fama. Mas olha só, a primeira coisa que Jesus faz quando ele chega em Nazaré é o quê? Ele foi para a sinagoga e começou a ensinar. Eu queria que vocês olhassem sempre isso. Eu gosto de enfatizar isso, por quê? Porque Jesus está sempre ensinando. Jesus está sempre ensinando. Ele está falando, ele está ensinando, e aí acontece alguma coisa que faz com que a aula se torne uma aula prática. Sempre, sempre. Você vê, Jesus ele está ensinando na casa, numa casa de muita gente, aí vem quatro caras trazendo um paralítico, e eles descem o paralítico na frente de Jesus. O que que Jesus estava fazendo antes? Ensinando, né? Vários textos, né? Você vai àquela mulher que foi pega em adultério. O que que Jesus estava fazendo? Ensinando. Aí trouxeram uma mulher pega em adultério. O que que acontece? Provavelmente, eu fico pensando, né? Tudo que Jesus ensinava, ele tinha não só uma ilustração prática, que são as palavras, parábolas, mas Jesus ele tinha um exemplo prático, uma situação onde ele mostrava para os seus discípulos, mostrava para as pessoas como lidar com certas situações. E hoje nós vamos olhar para o texto e entender como que se lida com a rejeição. Pessoal, todo mundo aqui já passou por isso e se não passou, você vai passar, que é a questão da rejeição. É você chegar num lugar e as pessoas não gostarem de você por alguma coisa. Ou porque você é rico demais, ou porque você é pobre demais, ou porque você não é tão inteligente, ou porque você não deu certo, ou porque você, sei lá, ou porque a sua família tem algum problema que a minha não tem. A gente sempre passa por situações de rejeição. Isso é comum. Todo mundo passa por situações de rejeição. A rejeição é algo que geralmente acontece quando você era criança. Provavelmente você sofreu algum tipo de rejeição, né? Eu estudei em várias escolas, né? Eu e meu irmão, a gente pulou de várias escolas, né? Porque a gente até completar o fundamental a gente ficou pulando de várias, acho que eu estudei em 6 escolas diferentes, né? A gente ia pulando de escola em escola. Mas assim, várias escolas que eu chegava, só tinha eu de japonês. Aí vinha as brincadeiras, vinha, né, o japonês, né, o vendedor de pastel, né? E eu ainda era gordo, aí falava assim, o gordo baleia saco de areia. Eu sempre tinha algum tipo de rejeição, né? E aí você começa a criar complexos de inferioridade dentro da sua vida por causa das rejeições. Hoje a gente vai aprender a lidar com a rejeição, né? Então, o Jesus ele estava ensinando e aí o povo de Nazaré começa a falar assim: "Meu, quem é esse cara, mano?" Na verdade, a frase não é assim, nossa, quanta sabedoria, como ele é inteligente. A frase é: quem é esse cara metido a besta aí que tá querendo ensinar? A gente conhece esse camarada, ele é carpinteiro, ele é o filho da Maria, ele é irmão do Tiago, do Simão, do José, do Judas. As irmãs dele moram aqui. A gente sabe quem é esse cara. Esse cara não é nenhum Deus aqui na Terra, mas ele era, né? E aí, então, Jesus ele sofre uma rejeição e a questão daqui é muito uma questão de incredulidade, é uma questão de não quererem saber a verdade. Eles não queriam buscar a verdade, eles não queriam saber da verdade. E aí eu vejo que não tem milagre onde as pessoas também não têm uma certa fé. É claro, já me perguntaram isso, pastor. A pessoa que vai ser curada, né? Porque eu tenho fé. Aí a pessoa que vai ser curada, ela precisa ter fé? Às vezes não. Alguém precisa ter fé, né? Alguém precisa ter fé, né? Não adianta você duas pessoas que nunca não tem fé nenhuma, de repente
um vê o milagre do Espírito Santo na vida da outra, porque, no mínimo, alguém tem que ter fé, né? E aqui nesse texto, quando a gente olha esse texto, né, a gente vê que esse povo de Nazaré era um povo que não tinha fé, né? E eles estavam julgando Jesus, eles estavam condenando Jesus, eles estavam pegando a característica humana de Jesus e estavam jogando na cara dele: você não é nada, você não é nada, né? Você fica falando aí, tagarelando, mas você não é nada. Como que Jesus ele lida com isso, né? Versículo 4 ele fala assim: então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, e entre seus parentes e na sua própria família. Porque isso não é por isso que não pôde realizar os milagres. Mas deixa eu comentar um pouquinho sobre esse versículo 4 que é o versículo chave de hoje, né? Quando Jesus fala que um profeta recebe honra da sua parte, menos na sua cidade, quando ele automaticamente ele se chama de profeta. Se ele é um profeta, o profeta é o quê? O profeta é uma pessoa escolhida por Deus. O profeta é uma pessoa ungida por Deus. O profeta é alguém, no Velho Testamento, que era o porta-voz daquilo que Deus quer falar para nós. O profeta hoje, nos dias de hoje, no Novo Testamento, são quem? São as pessoas que trazem palavras do Senhor que condizem com a Bíblia as pessoas para alertar, para exortar, para ensinar, para corrigir. Né? É aquele texto de 2 Timóteo 3,16. Né? Toda a escritura é boa e ela serve, é útil para exortar, para ensinar, corrigir. Então, o profeta hoje no Novo Testamento é aquele que é usado pelo Senhor para ensinar a palavra, para pregar a palavra, né? E alguns têm esse dom mais forte, mas todos precisam profetizar. Não é à toa que Paulo fala para Tiago, pregai a todas as pessoas, em todas as ocasiões. Né? Então, existe o Jesus, ele está falando que ele é uma pessoa escolhida, é uma pessoa ungida. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, quando você estiver passando por um momento de rejeição, lembre-se de ter convicção em quem você é. Tenha convicção em quem você é. Você é filho de Deus, você é liberto, você é perdoado. Principalmente, pessoal, lembra disso, você é perdoado. Jesus, ele morreu numa cruz por você e o inimigo não pode ficar trazendo acusações do passado na sua vida. Nós vivemos presos com as falhas, nossas falhas do nosso passado. E você fica se autocondenando dizendo, mas é que eu fiz um negócio muito ruim, que eu sou uma pessoa muito ruim, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Você se autocondena, você se autossabota quando você ouve a voz do acusador. Presta atenção, o inimigo, ele é especialista, né? Não é à toa que ele é chamado de o acusador. Ele é chamado de o acusador, né? Mas o nosso Deus não é acusador. O nosso Deus é revelador. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo revela para nós a justiça, o juízo e o pecado. Então, o Espírito Santo revela para nós, mas ele não aponta o dedo, né? Ele não te joga na parede, pega no colarinho e fala assim: olha o que você fez. Não, esse aí quem faz é o diabo. Mas se você, primeira coisa para você lidar com a sua rejeição, tenha convicção de quem você é em Cristo Jesus. Você é salvo, você é liberto, você é filho, você é amado, você é precioso. Deus te criou com propósito. Segunda coisa que eu queria falar para você aprender a lidar com a rejeição, é conheça o seu propósito. Quando Jesus ele fala que o profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, quando Jesus diz isso,
Ele está falando, eu tenho um propósito e uma missão aqui nessa terra, né? E essa missão que Jesus tem aqui na terra, a missão era morrer numa cruz por nós, era salvar as nossas vidas, é dar para a gente a oportunidade de receber a vida eterna. Então, esse Jesus tinha um propósito. Quando você tem um propósito, você não liga para as rejeições, você não liga para o que as pessoas falam, né? Então, primeira coisa com a rejeição, né? Tenha convicção de quem você é. Segundo jeito de você lidar com a rejeição, saiba o teu propósito. Quando você sabe o teu propósito, não importa o que as pessoas vão falar. Você está correndo atrás do seu propósito. Sabe, eu não sei se você viu aquelas brincadeiras que o camarada ele começa a correr brincadeira. Se você é essa pessoa que está correndo entre os obstáculos, você não está preocupado com as bolas que vão vir, você está preocupado com chegar aonde você tem que chegar e apertar o botão vermelho, né? Então, a vida é assim, né? Última lição que eu quero trazer para você lidar com a rejeição, eu olho para Jesus. Tenha um coração antiaderente. Eu gosto de falar isso. Tenha um coração antiaderente. O que é o coração antiaderente? É aquela nossa frigideira que não gruda nada, né? Eu, assim, eu já acho que a frigideira não gruda nada nas primeiras 3 semanas. Depois começa a grudar tudo, né? Mas, assim, quando você tem uma frigideira antiaderente, nada gruda naquela frigideira, né? Então, nem coisa boa e nem coisa ruim. Você percebe o que eu estou falando? Você recebe muitos elogios, mas você também recebe muitas críticas. E essas críticas e esses elogios afetam as nossas vidas. Os elogios te levam para cima, te deixam orgulhoso demais. Mas as críticas te levam para baixo, te deixam lá embaixo, te inferiorizam e eles criam a rejeição. Tenha um coração antiaderente. Pede para Deus, Deus, me dá um coração antiaderente. Que nem os elogios e nem as críticas venham afetar o meu coração. Nós somos criticados. Todos os dias tem uma crítica vindo para nós. A gente tem que tomar esse cuidado nas nossas vidas. Amém? Vamos aprender a lidar com a rejeição, né? 3 coisas. Tenha convicção de quem você é, tenta reconhecer o seu propósito e tenha um coração antiaderente. Que mesmo que você voltar para sua cidade, as pessoas vão falar: Eu te conheço, rapaz, eu te conheço. Que a gente tenha um coração antiaderente e para vencer a rejeição. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque nós podemos estar caminhando junto nessa pegada aqui da devocional do livro de Marcos. E nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos guiando com o Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje nós aprendemos a lidar com a rejeição. E o Senhor, até o Senhor Jesus foi rejeitado, nós também seremos, ou somos, ou fomos rejeitados. E de alguma forma isso pode ter afetado as nossas terras e que nós possamos ter convicção de quem nós somos perante o Senhor. Então, Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida que agrada ao Senhor, debaixo da tua vontade, debaixo da tua direção. Te louvamos e te agradecemos, entregamos esse dia nas tuas mãos. Tudo o que nós fomos fazer hoje, que venha resplandecer a luz do Senhor em nós. Te agradecemos e te louvamos, entregamos esse dia nas tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenham um ótimo dia e amanhã tem mais, né? Estamos aqui na metade da quaresma, tô orando pelos jejum de vocês, tá, pessoal? Orando pelo jejum de vocês. Vocês continuem firmes, tá bom? A Coca-Cola me mandou uma mensagem falando que diminuiu as vendas da Coca Zero, né? Mas eu falei assim, desculpa, mas eu tô de quaresma, vai ter que durar uns 40 dias. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.